Olá pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da IBWave. Meu nome é Milton Malva, eu sou engenheiro de vendas da IBWave e vou estar apresentando para vocês aqui um pouquinho sobre o tema de LT privado e CBRS. E, como sempre, temos a participação de conhecidos, amigos, mas também alguns novos. Sejam muito bem-vindos. Fazendo uma rápida apresentação sobre a companhia. A IBWave é uma companhia canadense, padrão mundial para design e documentação de projetos de redes wireless ou redes fixas, e é uma companhia provedora de softwares e ferramentas que buscam uma inovação contínua para justamente simplificar as necessidades dos projetistas, dos engenheiros, dos técnicos que trabalham nos projetos, nas diferentes tarefas durante todos os fluxos ou as fases de um projeto. Nós temos soluções completas para todas essas fases do ciclo de vida de um projeto, seja de RF, seja de fibra, enfim, e a companhia possui uma presença global. Hoje em dia temos a confiança de mais de 1.000 clientes, mais de 1.000 corporações em mais de 100 países. Eu faço parte da estrutura de Américas, que atendemos aí toda a parte de Estados Unidos, Canadá e também a parte de Caribe e América Latina. E como engenheiro de vendas, eu dou suporte à parte de vendas, mas também faço suporte aos clientes, à parte de treinamento, e também procuro passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento através dos webinars. E antes de começar efetivamente, eu queria só lembrar vocês que todos vão receber uma gravação do webinar por e-mail nos próximos dias aí, provavelmente amanhã ou depois. E a qualquer momento, pessoal, vocês têm aí disponível a caixinha de perguntas do GoToWebinar. Então, aí no menu, no controlezinho de vocês, tem uma opção onde a qualquer momento vocês podem enviar suas perguntas, seus comentários, tá? Então, não precisa esperar até o final, não. No final, nós temos um tempo dedicado aí a perguntas e respostas, mas conforme a gente for desenvolvendo o assunto, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, já pode ir escrevendo aí durante o webinar, ok? Eu queria começar aqui através de uma pergunta e trazendo um caso bastante típico, né, do nosso mundo hoje de ambientes wireless, e trazendo uma pergunta para vocês, né, uma proposta para vocês. Na verdade, se nós voltarmos no tempo, 5, 10 anos atrás, né, quando nós ingressávamos num estacionamento, por exemplo, num hotel, no shopping, muitas vezes, se nós estávamos com a nossa conexão celular, né, nós já avisávamos o pessoal, vai cair a chamada, vou entrar no estacionamento, né? Com o desenvolvimento das redes celulares, claro, a gente passou a ter as redes para atendimento indoor, né? E com o passar do tempo a gente foi aprendendo a conviver com isso. Então, na verdade, a gente foi aprendendo e sabendo que naquele ambiente, naquele caso, nós tínhamos uma rede indoor, nós tínhamos uma anteninha lá escondida, uma distribuição, seja com diferentes tipos de soluções, né? E com o passar do tempo e a evolução da tecnologia, hoje em dia nós temos até Wi-Fi embarcado nos veículos, enfim. Então hoje a gente não só não quer ter essa preocupação, né, de cair mais a chamada, como agora a gente já quando ingressa num local, a gente procura ou quer manter a conectividade, quer estar conectado todo o tempo, né? E hoje em dia a gente faz outros tipos de perguntas, ou seja, hoje em dia a gente até se pergunta se eu vou continuar tendo a conectividade, aquela rede que eu tenho ali interna que mantém a minha conectividade, de quem é? Qual é a tecnologia? Ela mantém a minha conectividade Wi-Fi, mantém a minha conectividade LTE, 3G, ou seja, qual rede que eu estiver conectado? Quem é o responsável daquela rede? É a operadora? É o local? Né? Qual o espectro? Quais bandas atende? Qual a nuvem que ela está conectada? Enfim, hoje em dia as perguntas são muitas e isso vem em função do desenvolvimento do mercado, né? Das redes principalmente. E o que a gente quer trazer para vocês hoje aqui é exatamente
um pouco sobre esse assunto, que é justamente das redes privadas, né? E para isso a gente vai apresentar para vocês um pouquinho uma visão geral do que são as redes privadas, da onde surgiu, da onde vêm as motivações das redes privadas, quais são as tendências desse mercado, né, os casos de uso, as tecnologias, ou seja, que oportunidades eu tenho efetivamente com as redes privadas. E para isso a gente traz a visão de um parceiro da IBWave, que é o Dean Bubley. O Dean Bubley é o fundador e, na verdade, ele é um analista, consultor estratégico independente. A empresa dele chama Disruptive Analysis. E ele sempre participa com nós em vários webinars, apresentando exatamente essa visão um pouco agnóstica, né, do mercado, ou seja, uma visão de alguém que não está envolvido e totalmente imparcial, né, trazendo exatamente essa visão geral sobre novas tecnologias, novas tendências. Depois, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções, a IBWave, né, o que a gente tem aí já preparado para essas redes privadas, também especificamente falando de CBRS, e claro, fazer uma demonstraçãozinha para vocês aí um pouco sobre as soluções, o que a gente pode fazer através de um caso real aí de uso típico, né? E claro, ao final, um pouquinho sobre perguntas e respostas. Então, começando aqui com a parte do Dean Bubley, esse material é criado por ele, né? Então a gente aqui só fez a tradução e vai passar um pouquinho para vocês qual é essa visão dele sobre esse mercado, né? E começando, claro, falando um pouco sobre as dimensões para o futuro wireless. Esse é um slide bastante conhecido para quem vê as apresentações do Dean, porque ele sempre mostra aqui um pouco quais são os eixos principais, ou seja, quais são os principais eixos que norteiam o futuro do mercado wireless, né? E eu me lembro que há uns 2 anos eu fiz um webinar também com algum material do Dean Bubley mostrando a respeito de convergência, e eu me lembro que naquela época a gente tinha só 5 eixos aqui, né? A gente tinha, claro, a parte da importância do negócio, né? O quanto é importante o negócio, a parte de largura de banda, que define aí as taxas de dados, quanto a gente vai ter na nossa tecnologia, a parte de cobertura, claro, a necessidade de cobertura, e a distância, né? Que determina o tipo de tecnologia que eu vou ter, o tipo de solução que eu vou usar, né? Desde o Wi-Fi até as tecnologias celulares, satelitais, enfim. Mas aqui no eixo vertical, eu lembro que a gente tinha só um quinto eixo, que era a parte de potência, né? Que era uma das dimensões mais importantes naquela época. E hoje a gente vê que ele substituiu essas duas pelo espectro, né? Que hoje em dia a gente tem diferentes formatos, diferentes tipos de espectro, né? Desde os não licenciados até os compartilhados, exclusivos, enfim. E o modelo de negócio, né? Que é algo que vem impactando bastante no mercado e vem trazendo exatamente essas novas opções, né? Desde das operadoras convencionais, mas passando pelo mercado privado, amenidades, comunidades, descentralizar um pouco o negócio, né? E, claro, esses são os eixos principais, mas a gente tem que lembrar que tem outros fatores aqui, né, que afetam também o futuro das tecnologias wireless. Mas, pensando nas formas de negócio, né, principalmente com o 4G e o 5G, a gente tem novos tipos de operações emergindo, né? A gente normalmente tinha operadoras tradicionalmente a nível nacional, 3, 4, 5, dependendo do país, mas nos últimos anos a gente tinha notado o aparecimento de outras formas, né, de redes, especialmente aí com o surgimento do 5G e 4G, desde redes microcelulares, né, que são aquelas mais localizadas, com pequenas operações, a parte do neutral host, né, importantes aí nas redes celulares, através de compartilhamento de redes, terceirização, virtualização, e agora, mais recentemente, né, justamente a parte de celular privado, ou seja, as redes corporativas, empresariais, também que surgem aí com essas redes privadas, né? E quais foram as motivações, pessoal, que foram gerando essa necessidade ou emergindo essas necessidades, né? Basicamente, a gente considera, ou o Dean Bubley considera aí 4 motivações como os 4 Cs do celular, né? Ou seja, a gente está falando aí de cobertura, controle, custo e compensação, né?
todos esses aspectos vêm mudando muito com o passar dos anos, mas em termos de cobertura, a gente tem, claro, diferentes tipos, né, desde coberturas indoor até hoje em dia rural, industrial, escritórios, casa, estradas, que demandam diferentes tecnologias, diferentes soluções. A parte de controle também, com o passar do tempo, as empresas foram sentindo necessidade de ter mais segurança, mais soberania sobre a informação e além de um pouco do Wi-Fi corporativo, enfim, ter mais opções, né? E, claro, olhando para a parte de custo também, substituir um pouco o formato tradicional, olhando muito para a necessidade de tecnologia, da indústria 4.0 chegando, né? Evitar um pouco, sair um pouco das taxas tradicionais, das operações convencionais, né? E, claro, buscando através disso uma certa compensação, né? Ou seja, todas olham muito em produtividade, na parte de roaming, tem benefícios do governo muitas vezes, né? Então, essas foram as principais motivações que foram trazendo um pouco essa visão do celular privado, né? E até o ano de 2019, que foi o último ano que a gente teve um fechamento já, esse ano a gente não tem um fechamento efetivo de 2020, mas até 2019, segundo as apurações aí da Disruptive Analysis, a gente tinha cerca de 300 a 400 redes privadas já instaladas no mundo, né? Isso envolvia diferentes tipos de segmentos, desde a parte de fabricação, né, as indústrias, também passando pelas áreas de produtos químicos, muitas redes voltadas para a parte de armazéns, de logística, algumas redes privadas também já em aeroportos, estações de trem, estádios, e principalmente aí na Europa, muitos estádios já com suas redes privadas. O serviço público sempre demandou também através da conectividade, né, das cidades inteligentes, enfim, e também um segmento que vem crescendo muito nesse é o segmento de mineração, petróleo e gás, com as suas redes privadas, seja LTE, IoT, e também a parte dos campos, né, pessoal? Campos universitários, hospitais, hotéis, né, bases militares, escritórios, prédios, ou seja, a gente tem diversos segmentos que já criaram as suas primeiras redes já desde 2019 e olhando para o futuro, né, um pouco a partir de 2020, mais para frente, né, as estimativas, pessoal, era que o tamanho do mercado global de redes privadas teria um crescimento, né, de 4 bilhões, que era previsto para o ano passado, em 2020, a gente ainda não tem esse fechamento, né, para dizer aqui realmente se a gente atingiu os 4 milhões, mas a previsão é passar de 4 bilhões para 7,5 bilhões em 2025, com uma taxa de crescimento de 13,6 ao ano. Então, é uma área bastante promissora, né? E, claro, a gente tem diversos fatores que interferem aí, ou que podem afetar, digamos, esse crescimento, e, inclusive, claro, a pandemia, que talvez tenham afetado um pouco aí essas previsões do ano passado, mas essas são as estimativas iniciais aí, né? E, claro, quando a gente fala dessas redes, nós estamos falando de uma ampla gama de escalas, né? Ou seja, se a gente pensar nos tipos de projetos em relação ao tamanho, né? Em relação à escala do projeto, ou seja, nós vamos ver aqui diferentes tipos de projetos, né? Desde 50 metros até acima de 500 quilômetros. O que a gente vai ver é diferentes redes potenciais ou localidades potenciais. Então, claro, quando a gente vai para um ambiente menor, né, os prédios comerciais, hotéis, os shoppings, os estádios, ou seja, a gente está falando de áreas menores, aí a gente tem uma grande concentração dos projetos hoje em dia, né, de redes privadas, e aí nós vamos passar depois, de acordo com o tamanho, pela parte dos campos universitários, hospitais, as plantas industriais, aeroportos que a gente citou já. E, claro, depois entrando na parte mais de governo, de mineração, né, as minas outdoor, subterrânea, área militar, agrícola, enfim. E a parte também das redes maiores, né, as redes que vão atender redes ferroviárias, rodovias, enfim, as redes de distribuição, os centros de distribuição, e esses são os diferentes tipos de escalas que demandam redes privadas no futuro. E as três tendências principais que catalisam esse celular corporativo são exatamente a migração do 4G para o 5G, né? Isso é visto como uma grande
digamos, catalisadora dessa tendência. Com isso, a necessidade, claro, de reduzir cada vez mais as coberturas, né? Levar mais o sistema, as redes aos usuários, né? Mais próxima dos usuários, através dos small cells, CRAN, cloud, até os pico cells, né? E, claro, os novos modelos de espectro, né? Os novos modelos até de mercado, né? De licenciamento, não licenciamento, ou seja, diferentes tipos de bandas, até mesmo compartilhamento de espectro, né? E a junção desses três aqui, pessoal, é justamente, digamos, o grande catalisador, né? É o que gera novas aplicações, novas oportunidades para redes wireless, internas, privadas, ou seja, corporativas. E exatamente esses novos formatos espectrais também permitem que as empresas comecem a vislumbrar, né, a possibilidade de ter uma rede privada, a possibilidade de adquirir uma parte da banda ou ter acesso a uma parte da banda de diferentes formas, né, e construir suas redes privadas, ou seja, através de novos service providers compartilhados, neutros, enfim. E justamente essa parte dos espectros é o que a gente viu muito em crescimento nesses últimos anos, né? Então a gente teve o lançamento de várias novas bandas de espectro em diferentes partes do mundo, né? Tanto em redes privadas 4G ou 5G. Esse slide eu não traduzi muito não, porque a gente tem muito aqui informações técnicas aí, né? Mas olhando assim de forma geral, a gente vê muito movimento mesmo aqui na Europa, né? Várias bandas novas surgindo, desde 1.8 até 26 GHz, a parte também industrial, 5G industrial em 3.7 GHz, 2.6 e 3.5 para redes públicas privadas, muitas também frequências novas, né, ali na Ásia, e claro, nos Estados Unidos, né, o mais forte aí nos últimos anos foi o lançamento comercial, né, da rede CBRS em 3.5 GHz. E se a gente olhar aqui para o nosso mercado, né, a América Latina, a gente vê aqui que não tem muito movimento, né, não foi lançada muita coisa nova, exatamente porque também a gente está um pouquinho atrasado nessa parte do 5G. O 5G é um grande alavancador, digamos, né, dessa necessidade de novas bandas, né? E aqui todo o mercado ainda está nessa fase de definição das frequências, definição das bandas, das licitações, né? Então, por isso a gente não tem ainda uma ideia, digamos, direta, né? Mas com certeza a gente vai chegar lá, né? E uma das bandas que mais se fala, claro, e mais gerou essas necessidades ou essas possibilidades de redes privadas nos últimos anos foi exatamente o CBRS, né? O CBRS, que é o Citizen Broadband Radio Service, na verdade é um compartilhamento, né, do espectro em 3 camadas, é uma banda em 3.5 GHz e que permite exatamente esse compartilhamento em 3 diferentes níveis, né? O acesso regular, o acesso prioritário ou o acesso de uso geral, né? Então, o acesso regular, que são os usuários titulares, né? Eles são justamente, na maioria das vezes, eles são os usuários autorizados pelos serviços de satélites federais, né? Que são os que operam os serviços satelitais militares, né? E aqui esses seriam, digamos, os titulares, né? Depois nós temos uma licença de acesso protegido até 70 MHz e o acesso autorizado geral até 150 MHz. Então, esses usuários de acesso autorizado geral, eles podem, na verdade, usar qualquer parte da banda, né? Essa de 3.550 até 3.700, desde que não seja atribuída a nenhum dos outros usuários, né? Então, esses usuários teriam uma certa, digamos, prioridade sobre os usuários de uso geral, né? O CBRS começou, na verdade, as discussões do CBRS começaram em 2015, né, através dos membros da Wireless Innovation Forum. Eles foram os que começaram as primeiras análises, os primeiros estudos aí do CBRS, criaram os grupos de engenheiros para iniciar, né, toda a parte de protocolo, de, digamos, desenvolvimento, né, criação da infraestrutura, da tecnologia, né, e em 2000
2018, digamos, no Fórum 2018, foi quando realmente iniciaram os testes, né, efetivamente, em 26 de maio de 2018, e os testes foram concluídos em junho de 2019, que foi quando exatamente começou comercialmente, né? Foi quando lá nos Estados Unidos o FCC permitiu o lançamento comercial e, digamos, esse é o marco do lançamento comercial. Já em 2016, pessoal, as 6 empresas mais interessadas, digamos, em promover o CBRS criaram o CBRS Alliance. Normalmente as tecnologias sempre têm as suas alianças, né? O CBRS Alliance foi criado exatamente para impulsionar a adoção do CBRS e já em meados de 2017, pessoal, isso que começou com 6 empresas já tinha mais de 60 membros, né? Então, essa é uma aliança que vem crescendo, claro, e vem aí ingressando os novos sócios associados a CBRS. O CBRS tem vários casos de uso, né? Na verdade, vai muito além até do LTE privado, mas a gente está falando aqui desde aplicações de uso indoor, aplicações de uso outdoor. Então, a gente está falando aí do celular indoor, seja uma rede pública, múltiplo, neutro, privada, né? Empresarial. Mas também estamos falando aí de IoT, estamos falando dos provedores virtuais, né? Ou celular ou de cabo, né? Enfim. E na parte outdoor também muito acesso fixo sem fio, ou seja, redes de campos, como a gente falou, a parte de portos, minas, petróleo e gás, né? A própria densificação das redes para 4G, né? Para 5G também, redes privadas rurais, redes rurais neutral host, ou seja, são muitos casos de uso possíveis, né? Mas assim como a gente tem muitos casos de uso, ou seja, a própria criação de redes privadas tem uma série de peças móveis, né? Ou tem uma série de elementos, uma série de características que necessitam atenção. Ou seja, não é tão simples criar uma rede privada, né? Ou mesmo nem que seja um neutral host, né? Um neutral host network, tanto em 4G quanto em 5G. Aqui é um outro slide que eu não traduzi, porque aqui a gente está falando de vários componentes de uma rede, né? Então a gente está falando desde o backhaul, passando pela parte dos espectros, né? Da parte dos equipamentos, soluções, small cells, Wi-Fi, ou seja, também a parte de devices, tecnologias, chipsets, né? A parte de aplicações, aplicativos, quais aplicativos correr sobre essa rede, né? Ou seja, a gente está falando de uma série de fatores que envolvem estão por trás, né, da criação de uma rede privada. Por isso, a rede totalmente privada não é a única resposta, né? A gente pode ter diferentes tipos de formatações ou diferentes tipos de criações de uma rede privada, desde uma privada totalmente até redes que tenham uma parceria com um provedor móvel virtual, né? Desses provedores novos que a gente comentou anteriormente, ou até mesmo um particionamento dos serviços, até mesmo as operadoras tradicionais, né? Muitas já têm essa parte que atende às redes privadas, ou seja, compartilham também a sua rede, prestam, né, o serviço, né, nas redes privadas. E estamos falando também aí de neutral hosts, third party neutral hosts, ou seja, além desse que a gente está falando aqui, tem muitas possibilidades, muitas variações, muitas composições híbridas, né? Então, a ideia é justamente permitir que sejam criadas redes, né? E para diferentes tamanhos de empresas, diferentes segmentos, né? Tamanho, diferentes níveis de investimento também na solução, enfim. E muito se fala, claro, a respeito das redes privadas, que já vinha desde do celular, do 4G, se as redes privadas em algum momento iam ou vão substituir o Wi-Fi convencional, o Wi-Fi tradicional, né? E segundo o Dean Bumbley, a resposta é que não, ou seja, as duas, assim como com o celular, o Wi-Fi vai conviver, né? Ou seja, vão ser sempre tecnologias que vão conviver harmonicamente, né? Ou seja, uma complementando a outra. E na verdade aqui nesse slide ele colocou de forma muito legal isso, porque na verdade se a gente olhar a competitividade, a gente vai ver que em diversos tipos de segmento, né? Desde
dos serviços wireless nas casas, né? Passando pela parte de escritórios, setores públicos, industrial, enfim, até atendimento outdoor, a gente tem, na verdade, diferentes tipos de cenários, né? Então, a gente tem casos onde uma atende muito bem, ou seja, aqui a gente tem a parte do atendimento ótimo, né? Ou se não, aqueles onde a gente tem problemas, né? Então, se a gente olhar para o próprio Wi-Fi, o Wi-Fi atende muito bem essa parte de casa, né? De escritórios, né? A parte de enterprise, mas tem algum problema, né? Ele é bastante limitado, por exemplo, para atender redes outdoor, né? Então, aí é justamente onde vem as redes celulares, e aí, claro, é onde teríamos aí as nossas redes, entrariam as nossas redes 4G, 5G, ou seja, as redes LTE privadas, né? Então aí a gente tem algumas atendendo melhor, algumas atendendo pior, né? Mas a ideia aqui é mostrar que realmente elas vão conviver no futuro e vai ser uma competição, digamos, saudável, né, entre as duas. E se a gente olhar as próprias redes de campos corporativos hoje em dia, né, esse slide também do Dean mostra exatamente aqui os diferentes tipos de provedores tradicionais, né, então desde do provedor, da operadora tradicional de cobertura indoor, ou seja, através principalmente para os telefones, né, enfim, mas a gente tem aqui também a parte de serviços Wi-Fi, né, IT, internet, ou seja, para os laptops, para os computadores, né? Mas hoje a gente também tem muitas redes IoT, Local Voice Radio e muitas tecnologias de uso específico, né? Então, a gente está falando de o foco atual das redes celulares hoje em dia está muito mais voltado aqui para a parte de 4G, 5G público, né? Então, aqui eles estão onipresentes, né? No caso aqui da análise do Dean Bubley, assim como essa seria o principal mercado Wi-Fi, né? Ou seja, o mercado Wi-Fi atende muito essa parte das redes de internet, né? Enterprise, ou seja, e aqui já não é muito foco, digamos, das operadoras tradicionais, né? Assim como o IoT é um nicho wireless, né? Que ainda tem que ser explorado, ou seja, é raro, né? Também aqui que o 4G privado, 5G privado ou o público é muito comum, mas ainda não é onipresente, né? Então, é um slide que mostra bem como digamos, esse mix de redes, né? Diferentes e diferentes tipos de provedores, tipos de provedores de redes. E a grande mensagem aqui é que a maioria das empresas, no final, vai ter uma combinação, né? Ou seja, a gente vai ter diversos tipos de conectividade, diversos tipos de redes, né? E as redes privadas são uma dessas opções, né? Na verdade, o 5G, digamos, é um fator importante para conduzir essa transformação das redes, né? Hoje em dia, olhando até o 4G, né? Principalmente olhando aí as operadoras móveis, a gente tinha a operação tradicional, né? Com as operadoras a nível nacional, dependendo dos países, aí uma, duas, três ou quatro, mas também as tower companies e as virtuais, né? Que já existiam no mercado, aí as Virtual Mobile Network Operations. E o 5G vai trazer uma visão diferente. O 5G, a ideia ou a tendência é que o 5G traga outros formatos, né? Ou seja, uma nova era de operadoras móveis. Talvez vão seguir as tradicionais, mas a gente vai ter também consolidação, vai ter novos formatos, né? De operações a nível nacional, mantendo as tradicionais também, mas a gente vai ter aqui neutral host, vai ter a parte de segurança, ou seja, aquelas mais pequenas por cidade, né, as virtuais, redes de transporte também. Então, essa, digamos, é a tendência do mercado, segundo a visão aí da Disruptive Analysis, né? E os possíveis cronogramas, pessoal, das redes privadas, né? Em 2019 a gente teve esse grande impulso aí, principalmente através do CBRS, né? E a gente teve, digamos, essa nova visão do mercado, muitos proprietários de edifícios, de diferentes empresas ou corporações olhando para o futuro, olhando para essas redes privadas, né? Principalmente locais industriais, nesses diferentes tipos de segmentos que a gente viu. E o ano passado, a tendência, claro, foi crescer, né? Esse desenvolvimento. A gente teve, claro, muito mais movimento através do CBRS, principalmente nos Estados Unidos, com mix de operações, né?
com algumas redes privadas já, um forte movimento nos Estados Unidos, né? Perdão, na Europa, principalmente no Reino Unido, também na Alemanha, em diferentes países, Espanha, França, né? O 4G também privado forte na Europa, como um precursor aí do 5G. E para 2021 agora, a gente espera, claro, um maior amadurecimento até das ondas milimétricas também, né? De novas redes, novas frequências, né? O crescimento desse 5G industrial europeu. A Alemanha já anunciou a nova banda, né? 3.7 e as novas frequências. O surgimento também de novos operadores verticais e operadores neutral host, né? De CBRS também, para atender essas necessidades de demanda de escritórios, hotéis, enfim. E para o futuro, pessoal, pensando em 2022, mais para frente, a grande dúvida, né, as grandes, digamos, incógnitas do mercado é como vai seguir crescendo isso, né? Como vai ser o surgimento dos novos produtos, né? Privados para as redes privadas, né? Como vai ser a adoção do CBRS, não só na Europa, mas também como fica, né? Essa banda aqui, a gente vê que o 3.5 é uma banda praticamente está apontada em todos os países, né, como licitação para o 5G. Então, que tipo de solução a gente vai utilizar, que tipo de tecnologia, né? E o próprio fatiamento também dos espectros, né? Como vai ser isso no futuro? Enfim, existem muitas incógnitas, né? Muito por desenvolver, mas a grande mensagem aqui, pessoal, é que efetivamente as redes privadas estão vindo para ficar, né? E são uma opção aí de mercado para o futuro, né? Essa foi a visão, digamos, geral que a gente queria passar para vocês. E falando um pouco agora sobre as soluções IBwave para redes privadas. A IBwave, como eu falei anteriormente, é uma empresa que se dedica a desenvolvimento de softwares, né, soluções para projetos de redes wireless ou redes fixas. E aqui falando especificamente das redes wireless, a gente viu aí que as redes privadas têm uso em diversos segmentos, né? Ou seja, tanto na parte de warehouse, logística, centros de distribuição, como também a parte de hotéis, hospitais, malls, né? Passando, claro, pela parte importante das corporações, redes corporativas, empresariais, e também a parte de mineração, né? Óleo, petróleo, enfim. As soluções da IBwave, pessoal, elas sempre estão focadas em cobrir todo um processo, né? Então, quando nós pensamos em um processo de um projeto de RF, um projeto celular, né? A gente vai ter, claro, diferentes fases, mas se a gente separar de forma ou reduzir de uma forma bastante condensada, a gente vai ter algumas fases típicas, né? Desde a parte de criação do projeto, da necessidade, da demanda, ou seja, da onde vem a necessidade de um projeto, né? Passando pela parte de um site survey, de conhecer o local, conhecer a necessidade, conhecer o nosso caso de uso, né? E a parte de desenho mesmo, efetivamente, pré-design, otimização do projeto, enfim. E, claro, a parte de instalação, comissionamento, ativação e depois uma fase de operação e manutenção, né? A IBwave tem ferramentas para todas essas fases de projeto, né? E para redes privadas, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui 3 ferramentas importantes que a gente pode usar em várias dessas fases aí, né? Uma delas é o IBwave Mobile Survey. O IBwave Mobile Survey é a nossa ferramenta para trabalhos em campo, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ela pode ser usada aí para as redes privadas. O IBwave Reach, que é a nossa ferramenta para projetos em ambientes outdoor, né? Predições em ambiente outdoor. E o IBwave Design, que é a nossa solução para projetos em ambientes indoor. Então, a gente tem soluções para todos os tipos de casos de uso e todas as necessidades aí que vêm pela frente nessas redes privadas, nesses diferentes tipos de projetos. E a demonstração que eu vou fazer para vocês, pessoal, é exatamente num desses casos de uso típicos, né, que é, digamos, eu chamei aqui de centro de distribuição IBwave. O que eu criei aqui foi um caso típico, né, de um projeto de um centro de distribuição. Então, só para a gente partir de alguma premissa de projeto, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um caso bastante típico, digamos que eu tenha um novo centro de distribuição totalmente greenfield. Então, eu sei o local onde eu vou construir centro de distribuição, eu vou ter um novo centro de distribuição nessa localidade, né? E
eu vou partir de algumas premissas de projeto para fazer alguns estudos nas ferramentas e entender como as ferramentas poderiam me ajudar nesses desafios que eu tenho num projeto desse tipo, né? Então, a gente vai considerar aqui uma rede privada CBRS. O mais importante aqui talvez seja a frequência, né? Ou seja, eu vou mostrar para vocês efetivamente um projeto em 3.5 GHz. E claro, a gente tem alguns KPIs, como sempre no nosso projeto, a gente tem que atender algumas demandas, né, do projeto. Nesse caso, a gente está considerando que eu necessito um RSRP mínimo de menos 95 dBm, um SNR de 10 dB e a taxa de dados requerida aí pelas aplicações que eu vou ter, pelas necessidades que eu vou ter nesse novo centro de distribuição, é uma taxa de dados de downlink de 4 megabits por segundo e uplink de 1 megabits por segundo. Os inputs que eu tenho, pessoal, eu sei o local onde eu vou ter o centro de distribuição, eu tenho a planta do local, ou seja, eu tenho um documento que informa como vai ser o local, como vai ser a construção, como vão ser, digamos, as obstruções que eu vou ter ali dentro, né? E eu sei que nesse local eu tenho também algumas informações de 2 sites, né? Macro aqui, eu tenho 2 sites macro que atendem ou prestam serviço, né, nessa banda, digamos, nessa região. Então, é um caso bastante típico, né, que a gente tem normalmente. E quais são os desafios aí? Primeiro, eu diria, uma análise é identificar se eu consigo atender esse projeto com esses KPIs com a rede outdoor, né, ou seja, com essa rede que eu tenho já existente, ou se eu necessariamente necessito fazer um projeto indoor, né? E se eu necessito fazer um projeto indoor, que tipo de solução eu vou usar, qual projeto eu vou utilizar, e o principal, ou seja, como eu vou atender os KPIs, esses requerimentos de projeto, e os custos que eu vou ter, ou seja, a ferramenta me ajuda exatamente a avaliar qual vai ser o meu custo, qual vai ser a minha necessidade nesse projeto, né? Para isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês que as soluções da iBuild permitem que o engenheiro faça esse projeto num ambiente híbrido, né, integrado na rede interna e na rede externa. E, basicamente, eu vou mostrar para vocês as 3 ferramentas, pessoal. Eu vou mostrar um pouquinho do Reach, ou seja, como que a gente faz a modelagem outdoor, como é que eu faço essa análise, as predições macro, como é que eu faço essa análise do projeto na parte outdoor. Também vou mostrar um pouco do iBuild Design, ou seja, como é que eu faço esse projeto a nível indoor, como é que eu avalio os KPIs desse novo centro de distribuição a nível indoor e a integração entre as ferramentas. E também vou mostrar um pouquinho do iBuild Mobile Survey, ou seja, o iBuild Mobile Survey é a ferramenta para survey. O que eu vou mostrar para vocês aqui é que o Mobile Survey também permite para redes privadas fazer algum tipo de medição, principalmente num pós-instalação. Então, pensando lá no futuro, depois que eu construir, depois que eu instalar esse projetinho, como é que eu poderia, com o Mobile Survey, ir até lá, fazer uma medição dessa rede privada, ou seja, é uma ferramenta para um site survey completo, permite a predição em campo também, mas o principal, ela permite medições para redes privadas, né? O Mobile Survey, ele permite fazer medições em Wi-Fi, mas também permite fazer medições em redes celulares, né? Então, isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Claro que a gente não tem muito tempo, né, pessoal, para o demo, mas eu vou mostrar de forma geral um pouquinho como é que a gente trabalharia, né, essas três ferramentas. Então, começando aqui com o iBuild Design, pessoal. No iBuild Design eu faço toda a modelagem do meu projeto, do meu ambiente indoor, né? Aqui eu consigo criar a modelagem a partir de um input dessa planta do local, né? Aqui a gente pode usar um PDF, um AutoCAD, uma imagem, enfim. E aqui, através dessa modelagem, a gente consegue justamente criar a modelagem 3D, pessoal. Então aqui é como ficou o edifício modelado, então a gente consegue ver aqui a modelagem 3D, né, do meu ambiente. Isso é, digamos, o ponto de partida, modelar o nosso projeto, como vai ficar, né? A ferramenta modela o ambiente 3D. Aqui eu tenho não só a parte outdoor, mas também se eu tirar aqui, por exemplo, digamos, o telhado daqui, a gente vai ver todo o detalhamento lá a nível indoor. Então eu consigo ver aqui as colunas, eu modelei até aqui alguns, digamos, obstruções que vão ter aqui, digamos, quando esse centro de distribuição estiver cheio, né, o pior caso aí com as vans, ou seja, os
os veículos, né, que vão ser usados aí para distribuição, e também aqui toda a parte lá de distribuição mesmo, né? Aqui eu tenho toda a parte da, do centro de distribuição, das rampas, ou seja, os acessos, as entradas de material, as saídas de materiais, ou seja, a ideia aqui é modelar todo esse ambiente indoor, porque aqui eu consigo ter a máxima precisão exatamente na predição a nível indoor. Feito isso, pessoal, a modelagem aqui inicialmente, eu posso, aqui na parte do projeto, eu posso aqui na parte dos meus projetos, eu posso definir aqui as características desse meu projeto, né? Então eu posso aqui nas propriedades do edifício, aqui eu posso definir exatamente a posição do edifício, latitude e longitude, e a direção do edifício. Esse projeto aqui eu consigo exportar para o Google Earth. Então, lá no Google Earth eu posso ver como ficou o meu projeto, se ele está bem posicionado, né, em relação àquele local onde ele vai estar instalado. Por quê? Porque isso é que eu tenho que levar lá para o Reach, né? No Reach eu quero fazer a primeira análise, que é essa análise a nível outdoor. Então, eu preciso ter esse edifício bem localizado aqui no ambiente outdoor para ir lá no Reach e fazer essa análise. Então, feito isso, a gente cria esse projetinho aqui no design, e aí eu vou lá para o meu iBuild Reach, e no iBuild Reach eu vou fazer a minha modelagem do ambiente outdoor. Para o ambiente outdoor, pessoal, o iBuild Reach é uma ferramenta de predição outdoor, ou seja, ela permite que eu modele um ambiente outdoor. Para isso eu posso vir aqui e utilizar diferentes tipos de geodata. Então eu vou expandir aqui para vocês verem que eu posso trabalhar com base de dados de terreno, base de dados de clusters, base de dados de polígonos digitalizados, edifícios 3D, vegetação 3D. Então, eu tenho diferentes tipos de inputs aqui. No nosso caso aqui, pessoal, como eu criei esse projetinho do zero, só para mostrar para vocês aqui no demo, eu não tinha, digamos, uma base de dados. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui e criei e importei na base de dados do governo, eu achei uma base de dados de terreno digitalizada, né, em formato shapefile, e eu importei aqui exatamente essa base de dados, que eu vou mostrar para vocês aqui, que esse é um arquivo shapefile que eu importei com elevações, com uma resolução de 2 metros, então cada linha dessa daqui que vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Cada linhazinha dessa aqui, ela corresponde a 2 metros de terreno, e aqui na ferramenta, pessoal, no iBuild Reach, eu consigo converter esse shapefile, eu consigo converter exatamente nesse meu terreno digitalizado. Então a ferramenta cria, com base nessas linhas, ela cria a minha elevação digital. Então essa aqui é o meu terreno digitalizado, né? Então eu consigo criar o terreno digitalizado, e em cima do terreno digitalizado eu depois criei os sites. Para criar os sites aqui, eu, com as informações lá que a gente tinha de input, eu criei os sites. Então, basicamente, nos sites a gente define, claro, os setores que eu vou ter, né? Defino a quantidade de setores, o azimuth, e em cada setor eu defino o modelo da antena, defino o azimuth, a altura, se tem down tilt ou não, e a altura do terreno já vem automaticamente da base de dados de terreno, né? Com base nesses sites outdoor, o que eu faço aqui, pessoal? Eu importo aquele polígono do design, ou seja, lá no design eu modelei o meu edifício em 3D. Então aqui, na parte de projetos, eu venho aqui e no Reach eu configuro, ok, eu tenho um projeto que eu fiz lá no meu iBuild Design, e o projetinho que eu fiz no iBuild Design, que é o Private LTE, que esse é o arquivo do projeto lá do design, ele está salvo nesse caminho aqui. Então eu só aponto para ele aqui onde é que ele está, e o iBuild Reach importa exatamente o polígono daquele edifício. Então, se eu ativar aqui o polígono, pessoal, vocês vão ver que o edifício, eu vou ver o edifício exatamente posicionado aqui, onde eu vou ter o edifício instalado depois, com as características que eu modelei lá no iBuild Design. E daí eu vou fazer uma predição aqui a nível outdoor, ou seja, eu vou criar uma análise aqui outdoor. E a minha primeira análise foi outdoor only, ou seja, eu fiz uma predição aqui só considerando os dois sites e corri uma predição que é essa predição aqui do outdoor only. Então, a predição do outdoor only, ela mostra aqui o nível de cobertura, né? Aqui no meu ambiente outdoor. E nesse nível de cobertura eu tenho aqui, digamos,
no reach a predição a nível outdoor. Então, de acordo com o reach, se eu ativar aqui, por exemplo, a legenda, pessoal, para mostrar para vocês, vou botar a legenda aqui dessa predição aqui. Eu vou ter aqui os níveis dele. Deixa eu botar aqui embaixo, mais fácil. Então, aqui eu tenho aqui os níveis de cobertura, né? Desde menos 80, que são aqui os rosinhas. E os piores aqui são esses aqui em preto, né? Onde eu teria umas sombras de cobertura. Mas aqui, de acordo com a predição outdoor, ela está dizendo que dentro do edifício aqui, ó, a nível, de acordo com a predição outdoor, né? Porque aqui eu fiz a predição baseada só no terreno. Eu teria um nível de cobertura aí de menos 85 a menos 90 dBm. Então, eu até estaria atendendo o KPI do projeto. Mas, na verdade, aqui eu não tenho o detalhamento que eu consigo ter lá no design. Eu não tenho as paredes, os materiais, eu não tenho todo o detalhamento que vocês viram lá na modelagem do design. Então, através da integração das ferramentas, pessoal, o que eu consigo fazer? Eu consigo vir aqui, na minha parte de Project, e aqui, exatamente aqui no meu Private LTE, que é onde eu tenho o link com o design, eu consigo gerar uma predição para exportar do reach e importar no design. Então, eu venho aqui, dou um Generate Prediction, defino aqui, por exemplo, que eu só quero mandar as predições de CBRS, e eu vou exportar exatamente a predição dos 6 setores aqui, dos 2 sites, né? Eu tenho aqui o setor 1, 2, 2 até 1, 3, e eu exporto essa predição para ver como vai se comportar esse sinal outdoor quando ele chega lá no edifício. Como é que ele vai entrar no edifício? Como é que esse sinal vai entrar? Que nível eu vou ter dentro do edifício? Então, exportando essa predição, pessoal, eu vou lá no design de novo, volto lá no meu projetinho, no IBWay Design, vou lá no meu piso 1, e aqui, pessoal, eu simplesmente importo essas predições. E quando eu venho aqui para importar as predições, é um processo automático. Eu venho aqui em Prediction, IBWave Reach, e aqui eu clico Import. Aí eu defino a banda que eu quero importar, e aqui, automaticamente, eu importo a predição. Vejam que aqui eu já importei e eu tenho os 6 setores aqui, e automaticamente já se assigna a tecnologia 3.5 GHz. Então, automaticamente eu já tenho assignado a 3.5 GHz. Com isso, pessoal, se eu vier aqui num painel novo que a gente tem aqui no design, eu consigo visualizar essa predição outdoor. Então, essa predição outdoor que eu importei aqui, que a gente está vendo aqui no design agora, é exatamente essa aqui do reach. Então, olha só, essa parte aqui, ó, verdinha, amarelinha aqui, que está digamos, nessa face, está chegando nessa face do edifício aqui, né? A nível outdoor, é exatamente essa que eu estou vendo aqui no design, ó. Então, essa predição aqui, ó, amarelinha, verdinha, é exatamente aquela que está chegando no edifício. Então, aqui eu tenho exatamente, de acordo com a previsão lá do REACH, que usou todos os elementos de uma predição outdoor, para ter toda a precisão lá do ambiente outdoor, eu sei exatamente quanto chega aqui na borda do edifício, quanto vai chegar nesse edifício, quando eu tiver ele construído lá, quanto vai chegar de nível de sinal aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal, é no IBWave Design, eu vou criar um mapa de Interpolation Signal, ou seja, eu vou criar um mapa de interpolação. E quando eu corro esse mapa, pessoal, olha que legal, esse mapa mostra, aí sim, baseado nesses materiais, em todo esse material que eu tenho aqui dentro, a parede de concreto, as esteiras de ferro, de aço, ou seja, todo o material que eu fiz a minha modelagem, ele considera as perdas desses materiais, e aí eu tenho o quanto desse sinal outdoor realmente penetra no edifício. Então, agora eu estou tirando o melhor do design, que é a modelagem indoor, para saber quanto desse sinal penetra no edifício. Então, vejam que a nível outdoor, eu sigo com a mesma predição, mas se eu ativar aqui o meu Signal Probe, eu consigo ver aqui, por exemplo, ó, que aqui num ponto no meio aqui, ó, a minha predição outdoor dizia que eu teria aí menos 86 dBm, mas na verdade eu terei menos 126, porque eu vou ter toda uma perda pelos materiais, pela modelagem do edifício. Então, com isso eu identifico se eu posso atender com a rede de outdoor, se eu não posso atender com a rede de outdoor, e se eu não posso atender, o que eu faço? Eu faço um projetinho de um projeto indoor. Então aí eu crio meu projeto indoor,
gero os meus mapas de predição. Aí, nesse caso, a gente criou aqui um projetinho com Small Cells. Então, só para criar um projeto rápido aqui para mostrar para vocês, a gente criou um projetinho com Small Cells e aí eu vou gerar meus mapas tradicionais, né? Vou gerar meu mapa de RSRP, vou gerar meu mapa de taxa de dados para ver se eu atendo o KPI de dados, mínimo 4 megabits por segundo. Minha taxa de dados de uplink, agora eu tenho um mapa de uplink também no design. Eu consigo ver que eu atendo lá o meu 1 megabits por segundo de uplink. Eu consigo gerar um mapa de dominância over macro para saber se o meu sistema indoor vai ser dominante sobre o outdoor. Consigo gerar o meu e aí eu consigo gerar um mapa, pessoal, que é o RSRP Leakage. O que é o RSRP Leakage? Uma vez que eu tiver um projeto indoor, esse projeto indoor pode afetar o outdoor. Então, se eu quiser fazer essa análise ao contrário, eu consigo fazer também. Eu consigo gerar esse mapa que ele vai mostrar somente quanto sai de sinal para fora do edifício. Então, a gente vai ver aqui que devido exatamente a todo esse material, muito ferro, né, muito material aí que bloqueia o sinal, eu vou ter pouca fuga de sinal a nível outdoor. Mas se eu quiser ver o impacto dessa fuga de sinal aqui lá no reach, eu posso fazer isso, pessoal. Como? Eu posso vir aqui e posso dar um export. Então, se eu der um export agora, eu vou fazer o processo contrário, ou seja, eu vou exportar o meu projeto, o meu nível, ou a minha propagação indoor, para ver quanto desse indoor sai para fora e quanto esse indoor vai afetar o projeto lá no reach. E lá no reach eu consigo ver também como vai ficar, então, a predição considerando o meu projeto indoor que eu fiz aqui no design. Então, lá no reach, eu volto lá de novo. E aí, como ele já está integrado, como eu já tenho relacionado aqui com o projeto, eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que vir aqui e gerar uma predição nova, que agora eu chamo de indoor-outdoor. E nessa predição nova, eu vou ver o impacto do indoor. Então, vejo aqui que se eu ativar o indoor-outdoor, esse é o best server, esse aqui. Vejam que eu vou ver aí a predição indoor-outdoor. Então, olha só que a nível outdoor, eu não tenho nenhuma diferença. Então, aqui eu vou voltar para o outdoor. Mas a indoor-outdoor, vejam como lá dentro do edifício agora, o que eu estou vendo aqui dentro do edifício já é a cobertura que vem do meu site indoor, da minha solução indoor. E se eu olhar o best server, isso vai ficar mais claro ainda, porque no outdoor, eu vou ter o best server, claro, somente dos sites outdoor. Então, aqui, basicamente, eu tenho todo um site aqui, um setor do site 1 que atende essa região aqui. Mas se eu selecionar o best server indoor, outdoor, olha como eu tenho aqui agora o aparecimento dos setores indoor. Então, eu tenho aqui o efeito dos setores indoor e eu consigo avaliar se eu tenho algum setor indoor, digamos, que é best server aqui fora do edifício, né? Então, na verdade, aqui, como eu controlei as potências lá, eu praticamente não tenho quase nada aqui, só uns spotzinhos do indoor fora do edifício, né? Seria o best server lá fora. E, feito isso, pessoal, eu vou instalar meu projeto, vou fazer meu projeto, e daí, aqui do meu iBwave Design, eu também consigo exportar esse projeto, ou seja, eu consigo vir aqui no meu file e consigo dar um export, eu consigo dar um save as e consigo salvar to server, eu consigo salvar na nuvem. Ao salvar na nuvem, pessoal, eu consigo abrir esse projetinho lá no meu dispositivo, lá no meu iBwave Mobile Survey. Então, se eu abrir aqui agora o iBwave Mobile Survey para mostrar para vocês, agora a gente está vendo aqui a tela do meu telefone. No telefone eu tenho instalado, aqui no meu smartphone eu tenho instalado o meu iBwave Mobile Survey. E se eu abrir aqui, eu vou ver exatamente o projeto que eu fiz lá no iBwave Design. Então, se eu entrar aqui no piso 1, eu vou ver o meu projetinho lá. Vou ver o meu piso, né? Tudo que eu queria ver aqui, eu vou ver aqui no meu projeto. E aqui eu posso fazer um survey, posso tirar fotos, tudo que a gente já tinha no mobile, né? Eu tenho aqui, eu posso fazer um survey, posso tirar foto, posso fazer várias coisas, né? Mas uma das coisas que eu tenho agora no iBwave Mobile Survey é exatamente se eu vir aqui na parte de survey,
e eu quiser criar uma nova medição, então se eu vier aqui em New Survey, vejam que agora aqui nessa ferramenta, no Mobile Survey, eu tenho, antes eu só tinha a opção de fazer medições Wi-Fi, mas agora eu posso fazer celular, ou posso fazer ambas numa mesma medição, e eu posso fazer stop and go, marcando os pontos, ou posso fazer um continuous walk, né? E aqui vamos dizer que eu instalei lá a minha rede Wi-Fi e aí eu quero fazer medições da minha rede celular. Então vou selecionar aqui só o celular e vou dar um create, vou deixar stop and go mesmo, vou dar um create, e aí vou fazer a minha medição. Ele vai abrir lá a minha planta, e aí eu vou começar o meu walk test, e aqui eu vou marcar o primeiro ponto, vou marcar, tomar medições. Se eu tiver no stop and go, eu vou caminhando e vou marcando os pontos, né? Vou caminhando e vou marcando os pontos. Se eu tiver no continuous walk, eu vou marcar o ponto inicial e vou marcar um ponto sempre que eu mudar de direção. E aí ele vai distribuir as medidas entre aqueles dois pontos, né? Quando eu terminar a medição, pessoal, eu vou dar aqui done. Ele vai finalizar a medição. E lá no meu report, eu vou ver os dados. Então, olha só, para a medição aqui, vai depender da rede que eu tiver conectada no momento, né? Então, vai depender do chip que eu tiver no meu telefone. O Mobile Survey ele é para medições básicas, tá, pessoal? Ele não vai medir, ele não é igual um equipamento de medição, né? Ele não vai ter acesso a Layer 3 ou todas as medições. Mas para medições básicas, aqui, como eu me conectei ao 3G, vejam que eu consigo medir aqui alguns parâmetros. Eu consigo medir RSSI, consigo medir RSRP, consigo medir ECNO, né? Aqui ele vai aparecer a legenda. E se eu tivesse outras tecnologias, eu conseguiria medir também aqui. Então, se eu conectei 4G, eu teria medições do 4G também. No 4G eu teria RSRP, teria RSRQ, teria RSSI e teria SNR. Ou outras bandas também, né? Se eu tiver conectado, por exemplo, no 200, eu veria também as medições em 200 e posso alterar aqui a tecnologia ou os RSRPs. Essas medições eu posso subir na nuvem de novo, importar lá no design, voltar aqui para o design, importar as medidas, considerar no meu projeto, né? Vou voltar aqui no design. Então, eu poderia voltar aqui no design e, claro, tendo acesso a todos os relatórios, tudo que a gente já conhece aqui do iBuild Design. E pensando naquele caso dos custos que eu falei para vocês, uma vez que eu terminei o projeto aqui e quisesse saber, por exemplo, ok, então quanto vai custar esse meu projeto? Eu venho aqui, gero um Cost Details Report, dou um ok aqui, e automaticamente a ferramenta gera um relatório de custos, onde automaticamente já se considera todos os equipamentos, todas as quantidades, né? Conforme eu vou criando o projeto, ele vai atualizando as quantidades, metragem de cabo, enfim. E baseado nos custos, eu vou ter o custo total do meu projeto. Aqui sempre vem duas colunas, né? O custo de equipamentos, especificamente, e o custo de construção, que seria a mão de obra, a parte de instalação, para ter, então, o meu grande total de projeto, né? E, claro, com todos os outros reportes, funcionalidades do design. Mas aqui, de forma rápida, prática, eu quis mostrar um pouquinho para vocês como funcionam as ferramentas e como essa integração entre elas, né? Digamos, no na nossa rede privada. Então, as grandes novidades aqui, pessoal, são o WibeWave Reach, claro, para fazer essa parte também do outdoor, a integração completa que vocês viram aí com o design, e o Mobile Survey agora também com medições para redes celulares, né? Isso era um pouquinho que eu queria mostrar para vocês da parte prática. E agora a gente tem aí 1 ou 2 minutinhos para ver aqui a parte de perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui, pessoal. Lembrando que se não tiver, se não tiver tempo, né? Que a gente está quase acabando aqui, se não tiver tempo para responder, eu respondo também posteriormente, tá, pessoal? Manda por e-mail aí. O Ivan Parada perguntou aqui: essas ferramentas apresentadas podem funcionar com qualquer frequências? Ivan, muito obrigado pela pergunta, obrigado pela participação aí. Sim,
as ferramentas funcionam em todas as bandas, todas as frequências, né? Basicamente, você, na definição dos projetos, você pode selecionar a banda e a frequência, né? Mas estão disponíveis para todas as bandas e frequências e também para todas as tecnologias, né? Então, aqui a gente fez um exemplo CBRS LTE, mas você pode fazer projetos também Wi-Fi, IoT, Tetra, qualquer tipo de tecnologia wireless podem ser feitas nas ferramentas, tá? Só o mobile, que para a parte de medições, né? O mobile ele só permite medições celular e Wi-Fi, tá? Mas bandas e frequências todos atendem sim. O Ricardo Augusto pergunta: no WebRevit existe alguma limitação de predição? Boa pergunta, Ricardo. No WebRevit, que é a ferramenta da Outdoor, né? O WebRevit é uma ferramenta que a IBM desenvolveu para fazer essa integração em projetos híbridos, né? E ela tem sim uma limitação da área de predição, né? Porque não é uma ferramenta, digamos, para fazer um projeto de uma rede outdoor, né, completa. Então a gente tem hoje em dia uma limitação de 100 km², tá? De área de análise, né? Então, onde você corre o mapa. Para você criar um ambiente, criar a modelagem de todo o seu ambiente outdoor, não existe limitação, tá? Se você quiser criar uma cidade inteira, importar uma base de dados existente, usar uma base de dados existente, criar todos os sites de uma cidade completa, você consegue fazer. Só na hora de criar mesmo uma análise, você fica limitado a 100 km², né? O Ivan pergunta, também funciona nas bandas fora do padrão LTE, por exemplo, 250 MHz? Sim. As frequências vão desde 150 MHz até ondas milimétricas, Ivan. Então, vão desde 150 MHz até 60 GHz atualmente, né? A ferramenta já está disponível para as milimétricas, as duas ferramentas, né? Só no caso das ondas, perdão, no caso do 5G, também as duas estão preparadas já para 5G, inclusive, né? Mas se você for fazer, como a gente ainda não tem definição das frequências das bandas, né, para 5G também, hoje em dia o 5G está disponível para todas as frequências, na verdade. Então, até frequências que possivelmente não vão ser usadas para 5G, hoje estão disponíveis também na ferramenta, porque, como a gente falou lá no comecinho, ainda tem muita indefinição, né, das bandas, das frequências, que vão ser usadas aí, principalmente no Brasil, na América Latina, aqui, enfim. Mas, a princípio, estão disponíveis para todas. Depois, eu creio que no futuro, quando já tiver uma definição, principalmente nas frequências mais baixas, lá onde efetivamente não vão usar 5G, né? A gente vai, talvez tenha uma limitação, mas vai depender um pouco do futuro aí. Mas estão disponíveis sim para bandas fora também, tá? Como eu falei, em outras tecnologias também, tá? Você pode fazer projetos em IoT, LoRa, Zigbee, Wi-Fi em todas as bandas, todos os protocolos, e também até as frequências de segurança pública, né? Redes, como você falou, 150, 200, UHF, VHF, Tetra, né? P25, ou seja, todas estão disponíveis aí. Pessoal, muito obrigado. A gente não tem mais tempo, avançou um pouquinho aqui, em 4 minutinhos. O Paulo agradece aqui a palestra. Obrigado, Paulo. Tem algumas perguntinhas aqui que ficaram pendentes aqui, pessoal. Eu respondo para vocês por e-mail aí posteriormente. Lembrando, todos vocês vão receber também o vídeo, né, do webinar. Podem compartilhar, tá, pessoal? Podem enviar aí para o pessoal. Muito obrigado a vocês pela participação mais uma vez nesse webinar. Provavelmente vão ter mais 2 webinars para esse ano aqui ainda e espero vê-los numa apresentação próxima aí. Cuidem-se muito obrigado pela participação de todos, tenham um bom restante de semana aí e fiquem com Deus. Um abraço.